Eugênia, obrigada por você ter aceitado aí o convite para a gente poder bater um papo sobre esse tema, né? Que Sim, é essencial, né, para a vida. Eu acho que é essencial, né? E sim. aí, a gente começa, o pessoal vai entrando. Esse horário da Ótimo. manhã é um para todo mundo, né? Por conta Sim, do frio, tem alguns locais. Daqui a pouco as pessoas devem achar a gente por aqui. Aí a gente sim, vai ficar muito tempo sem falar nada. sim. Vamos curtindo o caminho, a jornada. Bom, isso me faz uma apresentação e aí depois eu faço a minha e a gente começa. Tá, tá certo. Bom, eu sou a Maria Eugênia, de Ataíde, sou coaching, é o que eu mais faço atualmente. Também faço palestras, né? Tenho feito muitas palestras online. Esse tema para o qual você me convidou, quando eu comecei a me concentrar para essa conversa e fazer algumas reflexões e pensar em algumas coisas, eu falei, caramba, isso tem muito a ver com quem eu sou, né, com quem eu fui me tornando ao longo da vida, né? Porque autoconhecimento sempre foi uma coisa que, para mim, desde menina, eu fui buscando, né? Eu queria saber como é que eu funcionava, como é que as pessoas funcionavam, como é que o mundo funcionava e como é que poderia ser diferente em algumas coisas. Então, eu era muito curiosa, com as conversas, com as leituras. Logo que eu aprendi a ler, eu já comecei a buscar coisas que muitas vezes até não eram muito para a minha idade, né? Mas eu tinha um nível de curiosidade que me fazia buscar e era um atrevimento muitas vezes, né? Quando as pessoas viam, eu estava lendo alguma coisa, meninas, isso ainda não é para sua idade, o que, que você está lendo aí? Mas eu tinha essa curiosidade, porque eu percebia principalmente a questão de relacionamento entre as pessoas, né? Então eu percebia que tinha muita coisa, né? Interessante para se aprender. E inteligência emocional é um tema que anda casado com isso, né? Tem a ver com autoconhecimento e tem a ver com relacionamento entre as pessoas. Então, assim, essa é a minha apresentação para ti e para as pessoas que forem entrando, que quiserem conhecer um pouco mais do que nós vamos falar, né? Eu acho que ela é essencial, né? O autoconhecimento. E eu acho que tira um peso tão grande da gente depois que a gente começa a estudar sobre o tema, né? Depois que a gente começa a trazer para o consciente, né? Esses questionamentos, porque que a gente se faz. É muito bacana isso que você disse. Quando eu era menina também, eu sempre ouvi de muitas pessoas, não só enquanto criança, mas já na vida adulta, que eu sou muito questionadora, que eu me e por muito tempo escutar isso me incomodava, sabe? Mas depois eu pensei, cara, mas o mundo é feito de perguntas, né? Eu tenho que Sim, saber o que, que eu estou sentindo, né? E o porquê disso. Por que que tá me incomodando? Então, e você falou sobre curiosidade, né, no seu discurso aí. Nossa, que sim, bacana. Eu sempre fui muito curiosa também, e eu acho que isso é um ponto das pessoas que estão buscando se conhecer e ter essa inteligência emocional mais aflorada. É, então, para quem não me conhece, Eugênia, eu acho que assim, para na hora do vídeo ficar gravado, talvez sim. seja melhor você ir um pouquinho para trás Mais para e trás. porque como a gente está em duas pessoas, né? Sim. Quando grava, corta essa cabecinha. Vamos ver se a gente consegue nesse Melhorou? local. Acho que sim. Tá bom, Melhorou? sim. Eu acho que se enxerga normal, mas na hora que É, vai para gravar, não ele tá certo. encurta, né? Ele encurta, né? Ele Ah, encurta. E compreendi. aí então, para quem não, para quem tá aqui também, seus convidados não me conhecem, para quem for ver depois, né? Você vai deixar gravado também. É, Meu nome é Cíntia Guiar, eu sou gestora de recursos humanos e analista comportamental e coach. E hoje o meu maior desafio é desenvolver as pessoas para entrar no mercado de trabalho. É minha missão. Tomei isso como
como hobby, né? Porque aquilo que a gente faz por amor, a gente nem percebe que a gente está trabalhando, né? Então, ontem mesmo eu fiquei até 2 horas da manhã preparando material para aluno, que eu estou atendendo, e assim, eu não percebi. A gente entra em flow, né? Que é a tal felicidade, né? E aí eu não percebi que eu estava fazendo aquilo. E falei, gente, e como é importante a gente se perceber e ver que a felicidade, a inteligência emocional, o autoconhecimento faz isso com a gente, né? E no trabalho, uma das coisas que eu sempre provoco as pessoas, né? O que que você quer, né? O que que você gosta? O que que faz você vibrar, né? E aí, pensando nisso, eu trouxe 2 perguntas, né? Mas a primeira que eu gostaria que você falasse, brevemente, se você puder, é o que é inteligência emocional? Isso é tão falado, mas o que que é inteligência emocional? Tem uma resposta para essa pergunta? Assim, antes de eu ir para a resposta, eu queria te dizer o quanto que me encanta esse teu projeto, porque uma das grandes, digamos assim, indagações que eu tenho e sentimento de contemplação é com o futuro dos jovens, né? É com a entrada das pessoas no mercado de trabalho, né? De um mundo que está numa mudança muito veloz, né? Que acontece em tempo real e como é que isso se dá, né? Então, assim, é uma coisa que realmente mexe muito comigo, esse teu tema e esse teu projeto, e eu acho que é altamente necessário, né? Porque isso faz toda a diferença na vida de um jovem que está projetando entrar dentro do mercado de trabalho. E partindo para a tua pergunta, e eu dizer que a inteligência emocional ela tem tudo a ver com esse teu projeto, né? Inteligência emocional, as 2 palavras, elas já se dizem por si mesmas, né? Que formam um contexto de uma expressão, né? Inteligência vem de inteligir, ou seja, de raciocinar, de um processo de reflexão e que envolve várias coisas como percepção, estabelecer conexões, levantar informações e processar. E emocional tem a ver com as emoções. Então, como é que essas 2 coisas se juntam? Né? Não só se juntam, mas como tem a ver com a questão de autoconhecimento, que é o tema dessa conversa. Então, autoconhecimento e inteligência emocional andam juntas. Então, o que é isso? Intuitivamente, se a gente não for definir cognitivamente, intuitivamente todos nós sabemos o que é. Porque se trata de começar a perceber como é que cada um de nós funciona, né? Como é que a gente funciona internamente, né, no nosso ser, e como é que nós funcionamos do nosso ser a partir da nossa interação social, nos nossos relacionamentos, tanto com as pessoas como com o contexto, com o mundo, com as coisas que a gente observa, né? Então, e essa coisa de autoconhecimento e inteligência emocional tem a ver com a nossa humanidade, né? Tem a ver com a questão do ser humano, desde que se é gente, né, no mundo, né? Então, assim, tem uma frase, né, que é muito famosa e da Grécia ainda, que ninguém disse se era de Sócrates, se era de Pitágoras, Heráclito, de Tales de Mileto, né? Que é conhece-te a ti mesmo, né? Que está inscrita no templo de Delfos, né? E esse templo, ele era um templo dedicado a Apolo, né? Que Apolo é o deus da luz, da razão, do conhecimento e patrono da sabedoria, né? E a palavra sabedoria vem de sabor, né? Então, assim, é um contexto que realmente dá um sabor especial à vida, né? Porque é uma vida em que há uma reflexão e um processo de inteligindo as coisas e construindo a partir daquilo que se percebe e a partir daquilo que se pode aprender, né? Desenvolver, né? E eu estava me lembrando também que tem um filme que acho que é de 1995, se eu não me engano, eu não lembro. Matrix, né? Que foi um filme assim,
muito visto, né? E que tem um momento que o Neo, né, o Keanu Reeves, ele é levado pelo guia Morpheus, que é a Laurence Fishburne, né, para ouvir o oráculo, né, que é a Glória Foster, né? E aí a mensagem que é transmitida pelo oráculo, conhece-te a ti mesmo, né? E eu acho tão interessante que quando eu me lembrei disso, que eu comecei a perceber essas coisas, eu me lembrei de uma cliente que me diz assim, Matrix falou comigo. Aí eu conectei imediatamente, porque quando a Matrix fala com ela, quando ela se refere a essa metáfora, ela quer dizer que ela teve uma intuição, né? Alguma ficha caiu em que, como se ela recebesse uma mensagem, né? Ela é muito intuitiva, vai por aqui, segue por ali, né? Então, assim, eu acho muito interessante essa questão, né? De Matrix falou comigo, né? Então, assim, e é bem desse lugar, né? Quando a gente tem esse senso de quem se é, de quem se está sendo e de quem gostaríamos de nos tornar ao longo da trajetória em que, nesse instante de vida na linha do tempo, né? Como diz Santo Agostinho, né? Que a vida é um instante na linha do tempo, nós estamos navegando em tempo real, né? Em que as mudanças acontecem em tempo real. E o aprendizado, ele acontece através da ação, né? Então, hoje a gente sai muito daquela coisa de planejar, das ideias, já para ir fazendo ao mesmo tempo esse processo de ação, né? Então, se conhecer, pensar, refletir, é ação também, né? Muito bom. Você falando sobre conheça-te a ti mesmo, né? Eu uso muito uma frase quando eu vou fazer os trabalhos no individual, principalmente, né? As pessoas levam o trabalho como dor, né? Nós aprendemos que trabalhar não é algo confortável, não é algo que traz felicidade, né? É um sentimento de dor. Porque na cultura, nos nossos aprendizados, foi assim que a gente entendeu. E aí, uma das frases que eu sempre falo para as pessoas é: trabalha-te a ti para ti. Sim. Trabalha-te a ti para ti. Então, Sim. pensa no trabalho como que ele é para você. Então, exatamente, é mais ou menos a mesma ideia, né? Conheça-te. Sim. Né? Sim. Sim. Eu achei que você ter falado isso. É muito interessante essa perspectiva, Cíntia, porque isso daí desloca a pessoa de um lugar de vítima, né? E assim, é até compreensível, porque muitas vezes as palavras, elas têm um conceito que vai passando e que vai ficando no nosso inconsciente, né? Porque o próprio significado da palavra trabalho é instrumento de tortura, né? O próprio significado, né? E da mesma forma que aposentar é se recolher aos aposentos, né? Então, assim, não são significados muito positivos, né? Então, de certa forma, isso fica meio que no nosso inconsciente, que faz parte de um inconsciente coletivo, né? Então, quando você tem essa conversa que traz essa perspectiva e que você diz, trabalha-te a ti mesmo, você desloca a pessoa para outro lugar, onde ela diz, então quer dizer que tem oportunidade, quer dizer que se eu trabalhar a mim mesmo no sentido talvez de aceitação de quem eu sou, aceitação da minha circunstância, né? Porque, como diz Ortega y Gasset, nós somos nós e a nossa circunstância, né? Então eu tenho possibilidades, porque eu passo a trabalhar a mim no sentido de lidar com aquela circunstância, com aquele momento atual, né? Então, assim, muito interessante essa perspectiva. Trabalha-te a ti mesmo. Muito bom, né? Pode continuar. Porque isso tem a ver, você fica à vontade para interferir, porque eu sou muito falante, né? Então, assim, esse trabalho de ti mesmo tem muito a ver com essa história de quem sou eu, né? Que tem a ver com autoconhecimento.
né? Quem sou eu, né? Quem estou sendo nesse contexto, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Quem eu era antes da pandemia, quem eu estou sendo agora nesse momento de pandemia, né? E onde estou? Quem eu vou me tornar, né? Onde eu estou? Qual é a minha bagagem que eu trouxe até para esse momento do aqui e agora? Que bagagem está comigo aqui? E a partir dessa bagagem, o que é que eu posso mirar, né? Que é o ponto futuro, né? A partir do que está na minha bagagem, né? Que é para onde eu vou. Então, assim, são perguntas que a gente diria, assim, filosóficas, né? Então, assim, essa questão de autoconhecimento vem dessa necessidade filosófica que todos nós temos, né? Porque todos nós, de alguma forma, filosofamos. Pensamos a nós e pensamos a realidade no qual estamos inseridos, né? Então, assim, é bem interessante isso, né? E isso faz com que a gente se conecte, né? Quando você diz assim, trabalha-te a ti mesmo, é algo assim muito forte, né? Porque toca um ponto muito importante para essa história, que são as emoções, né? Então, assim, reconhecer as emoções. Você falou aí outra frase que eu uso muito logo no início, né, da nossa análise, né? Porque é uma análise curricular. O nome da sessão é análise curricular. A prática é análise curricular, mas é um autoconhecimento que eu levo a pessoa. E uma das perguntas que eu faço para ela e que eu peço que ela responda, inclusive externe isso, coloque isso na folha, é justamente isso. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou, ela tem que transitar entre a profissão, né, entre a experiência profissional dela e também um pouco do que ela é, né? Para onde eu estou indo? Quem eu sou? Os meus trabalhos, a minha experiência profissional construiu quem com tudo isso que foi acontecendo? Porque nós somos construções dessa caminhada, né? Então, a partir disso que eu fui fazendo, o que foi construído? Qual o profissional que eu me tornei? E o que eu posso fazer com isso a partir de agora? O que eu tenho de diferencial, né? Qual é o meu resultado com essa caminhada, né? Qual é o resultado que eu tenho com essa caminhada? E é uma das perguntas mais difíceis que a pessoa tem para se responder. Vem milhões de respostas e muitas vezes a gente tem que parar uma única sessão só para responder essa pergunta. Justamente porque nós somos provocados, na maioria das vezes nós não somos provocados a fazer esse autoconhecimento, a olhar para nós, né? A nos perdoar, porque muitas vezes quando a gente pergunta sobre nós, vem coisas que eu não quero saber, né? Vem um monte de julgamentos, que entra no preconceito, no pré-julgamento, e aí eu não consigo responder. Porque eu fico focado, né? No que não tá bom, e não faço daquela história parte da solução, que é o ideal, né? Certo? Sim. Eu tenho caminhada, onde eu vou? Então, sim, assim, vocês estão justamente no contexto da situação. E a pergunta que eu ia te fazer é por que a inteligência emocional é importante na busca do emprego, né? O porquê que também ela é importante? Porque, assim, muitas vezes as pessoas se colocam na posição de eu estou buscando um emprego, de que eu não tenho que fazer nada diferente. Vai aparecer, entregar o currículo, bobeira, achar um emprego. E muitas vezes, só por isso, é que eu não estou aonde eu mereço, ou aonde eu gostaria. Uhum. E é muito interessante isso que você traz, Cíntia, porque o que eu acabei de ouvir é uma conversação interna. A pessoa está conversando consigo mesmo, e quando ela está nessa conversa, ela está gerando emoções, né? Então, a hora que ela escuta quem é você, quem sou eu, ela tem um impacto de uma emoção. Na hora que ela começa a falar, para que eu vou entregar currículo? Ela tem uma espécie de emoção que fundamenta essa conversa, né? Então, assim, a pessoa precisa conhecer, perceber que pensamentos estão navegando na mente dela, e a partir desses pensamentos, que emoções isso está gerando? Né? Ela está sentindo o quê?
indiferença, raiva, frustração, indignação, esperança, alegria, um sentimento de pertencimento. Então, assim, por que a inteligência emocional é tão importante na conquista de uma posição de trabalho, de um emprego, de uma função? É porque tem a ver com o autoconhecimento e a forma como você lida com as emoções. Então, assim, na medida em que você conhece, reconhece as emoções que você está vivendo e tem uma aceitação para poder lidar com elas, você tem um maior controle desse processo de emoção. E ao controlar, você consegue ter domínio sobre si mesmo, né? Então, assim, você começa a entrar numa questão de compreender o que são pensamentos, entender o que são sentimentos, qual é o meu sentimento em relação a isso, qual é a minha necessidade, qual é o meu desejo, o que eu estou percebendo e como é que eu estou interpretando as coisas, né? Porque nós vivemos, né? Você trouxe a questão de julgamento, né? Então, muitas vezes, dentro dessa conversa interna, nós estamos fazendo vários julgamentos sobre nós mesmos. Então, nós estamos como um chicotinho, tchum, 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 só se chicoteando, né? Então, assim, isso é uma questão de auto-julgamento. E a questão que é uma questão de autocrítica muito forte. Então, a questão é como é que pode ser diferente, né? Então, a partir do momento que você começa a ter um desenvolvimento da sua inteligência emocional, essas coisas vão ficando mais tranquilas porque você passa a lidar com elas, né? E não é algo que está no inconsciente, digamos assim, né? Porque tudo que você traz para a consciência, como diz o João Itmor, você tem condição de gerenciar. Então, o que está no teu estado de consciência é possível gerenciar. Uhum. E, assim, a oportunidade é que quando você passa a ser um observador, você vai para um lugar diferente daquela pessoa que sempre se coloca na condição de vítima, de situação, de sistema, né? Para você ser um observador, você tem escolhas, né? Inclusive de observar a nuance durante um dia, por exemplo, a quantidade de sentimentos, de emoções que você tem durante o dia. Inclusive de mudar o canal, como diz o Anthony Robbins, né? Quando você está num determinado estado emocional, você fazer o exercício de mudar o canal, buscando alguma recordação positiva, buscando se vincular a alguma coisa positiva que está acontecendo no ali e agora. Né? Então, tudo isso são aprendizados importantíssimos para quem quer conquistar uma posição no mercado de trabalho. Porque vai viver dentro de uma organização, de uma empresa, dentro de um contexto em que vai ter que lidar com o próprio processo de trabalho, com resultados, com aprendizados e com relacionamento interpessoal e trabalho em equipe, né? E liderança, né? Então, num processo como esse, a pessoa que vai fazendo esse aprendizado, ela vai se autoliderando, né? E o líder de uma equipe, o líder numa empresa, é uma pessoa que, quando ele é um líder, como se diz assim, um líder genuíno, ele tem esse poder de mobilização porque ele tem esse controle emocional, né? Ele tem essa inteligência emocional. Ele provoca as pessoas a estar melhorando, né? Ele é seguido pelo exemplo, muitas vezes ele é seguido pelo exemplo, as pessoas veem nele um espelho, né? Então, geralmente ele está com a inteligência emocional já mais evoluída do que... Aí a gente nunca vai estar pronto mesmo, né? Sim. E aí, deixa eu ver... E cada vez mais, Cíntia, as organizações precisam desse tipo de líder
que desenvolva pessoas, né? Então, um líder que desenvolve pessoas é um líder que tem inteligência emocional. Ele desenvolveu essa habilidade, né? E essa habilidade, assim, lembrando sempre que vai estar ligada ao autoconhecimento. Justamente. E você falou sobre essa questão do líder estar desenvolvendo pessoas. Em toda fase da busca do emprego, principalmente na entrevista, geralmente quem consegue a vaga não é a pessoa que tecnicamente está mais preparada, mas é a pessoa que está emocionalmente mais equilibrada de se mostrar durante a entrevista. Então, tem muitas vezes que a gente pega um currículo dessa pessoa que é excelente, é boa, né? A gente lê sobre aquela pessoa e acredita que ela vai se dar muito bem na entrevista. Na hora da entrevista, ela não vai. Ela não consegue avançar. Por quê? Porque ela não tem esse controle, ela não tem esse autoconhecimento de entender ali, gerir as emoções. E ela acaba não passando o melhor dela, né? E aí eu vou trazer uma pergunta pensando nisso. Existem características das pessoas que já estão com essa inteligência, pelo menos com essa consciência de que a inteligência emocional é necessária? Ou você acredita que não tem assim, uma característica, que as pessoas, todo mundo vai, uma hora vai conseguir fazer isso, uma hora a pessoa vai entender que é necessário? Olha, eu sou muito de. Se a gente já sabe que isso existe, é melhor caminhar logo, sabe? Se a gente já descobriu, é melhor fazer alguma coisa por si mesmo já. Porque se você faz alguma coisa por si mesmo já, você já deu um passo adiante. Então, existe sim características que definem essa habilidade da inteligência emocional, né? E a inteligência emocional, ela está dentro daquelas habilidades, né, que é a soft skills, né? Ela está dentro desse contexto da soft skills. Então, assim, o que a gente observa de características? Boa comunicação, né? Flexibilidade, adaptabilidade, é uma pessoa automotivada, é uma pessoa que desenvolveu a paciência para esperar o tempo de algumas coisas, o tempo de algumas pessoas e lida com isso, né? É uma pessoa capaz de persuadir, né? Através de um caminho de negociação, de escuta, principalmente escutar, né? Principalmente saber falar com as pessoas, né? E trabalha assim dentro de um contexto de ética profissional, assim, de respeito às pessoas, né? E tem uma liderança justamente por conta dessas características, né? Então, essas características, quando elas são observadas e percebidas, sentidas pelas pessoas, essas pessoas têm um poder muito grande de liderança, né? Porque são pessoas que, assim, que têm uma comunicação eficaz, né? São capazes de dar feedbacks, são capazes também de receber feedbacks, né? São colaborativas, são pessoas, assim, que desenvolveu um aprendizado de trabalhar sob pressão, tem flexibilidade, adaptabilidade e consegue trabalhar junto com outras pessoas, né? Trabalhar em equipe, né? Então, assim, essa questão de inteligência emocional é lembrar que está dentro das soft skills que é tão falada hoje, né? Que são a questão de um conjunto de habilidades ligada ao comportamento humano, né? Que é como a gente se comporta, como a gente se relaciona, né? Uhum. Agora está muito pedido, muito falado, tornou um tema até comum, né? E geralmente tem alguns conhecimentos, algumas competências que serão super necessárias daqui para frente, justamente para fazer esse link com a empresa, porque a empresa, nem todas estão ainda preparadas para receber esse profissional capacitado, a gente sabe que não, mas a gente está caminhando para isso, né? O mercado está caminhando para isso. Eu acho que antes da pandemia a gente tinha uma atenção, mas eu acho que agora e daqui para frente essa atenção ela vai ser aprimorada. A gente
vê no exemplo de agora, né? As pessoas que estão que estão trabalhando mesmo na pandemia, que estão em atividade mesmo na pandemia, e muitas pessoas que não conseguiram. Então, eu tenho, assim, grandes exemplos de grandes líderes de empresas que eram super ativos ali na liderança, que a gente olhava para aquela pessoa e imaginava que ele não tinha nenhuma dificuldade emocional de lidar com as divergências diárias, né? E agora está acabado, está destruído, não está conseguindo. Ele não está conseguindo lidar com esse momento. Por quê? Porque alguma coisa não foi provocada, alguma coisa ainda não saiu do conhecimento. O inconsciente, como você falou, porque muitas vezes, até quem tem a inteligência emocional é pré-julgado. É pré-julgado. As pessoas olham para a gente e falam assim, não, mas você está falando aí de inteligência emocional, mas a sua vida foi muito fácil. Para você a vida é muito fácil. Porque como a gente lida com facilidade. Porque eu me considero uma pessoa de forma emocionalmente equilibrada. Eu já tive exemplos disso. Então, assim, eu acho que eu passei por essa transformação, passei por as fases da mudança, e hoje eu consigo lidar a tal antifrágil, né? Já consegui entender essa questão da antifragilidade. Então, para mim, é mais fácil, às vezes, do que para muitas pessoas. Mas, às vezes, as pessoas acham, mas para você é muito fácil. Você nunca passou pelo que eu passei, né? Você não sabe o que eu vivi, né? E aí, vem de novo das pessoas imaginarem que não é para todo mundo a inteligência emocional. Que ela não é para todo mundo. Eu acho que a inteligência emocional é para todo mundo, sim, e para quem está disposto a pagar o preço de aprender sobre si mesmo, né? Porque começa por aí. O que eu posso aprender sobre mim? O que eu já sei sobre mim? Porque isso aí é um ativo, né? É um ativo que você tem, que está na sua bagagem, um conhecimento de si mesmo. Do que você gosta, do que você não gosta, de quais são os seus valores, dos seus valores, o que é inegociável, o que você não negocia, né? Então, assim, quais são as suas crenças, né? Quais são os seus gaps, né? O que você ainda precisa desenvolver. Então, isso é um ativo, né? Então, assim, tá disponível, inteligência emocional tá disponível. E agora a questão do exemplo que você trouxe, eu me lembrei até daquela música que diz assim, meu mundo caiu, e o mundo caiu para todo mundo, né? Porque assim, nunca, em nenhum tempo da humanidade, em tempo real, ninguém viveu o que está se vivendo agora. Então, todos estamos numa turbulência em que temos que aprender várias coisas, né? E muitas vezes o que acontece? Quando a gente sai de um lugar em que a gente já tinha um contexto de segurança, em que a gente já tinha aprendido várias coisas e já estava no domínio, quando o mundo cai, você tem que desenvolver novas competências. E rapidamente, né? Quantas pessoas de sexta-feira para segunda-feira tiveram que esvaziar a empresa, todo mundo levando cadeira, computador para casa. Se não tinha um aporte tecnológico, tiveram que se virar para colocar mais internet, mais banda, não sei como é que é os termos técnicos dessa história, mas do dia para a noite tiveram que fazer tudo completamente diferente. Então, no momento em que eles estavam pegando suas cadeiras, seus notebooks e acertando o cronograma das pessoas que iam saindo, até o último sair ou ficar alguns em distanciamento social, houve um aprendizado de novas competências e habilidades, né, nesse processo. Agora, é algo que prova a questão da força que você pode ter sobre si mesmo num contexto de adversidade. Porque o que o mundo está mostrando é que cada vez mais nós vamos viver num contexto de emergências, né? Então você vê que em plena pandemia teve um vento forte no sul, teve um terremoto no México. Então, assim, não basta só a pandemia, a natureza ainda traz
A natureza ainda traz coisas que você tem que lidar no tempo e agora. E as pessoas, e todos nós, em todos os países, temos que desenvolver novas competências porque, por exemplo, imagine um país como Cabo Verde, que vive do turismo, tá? São várias ilhas que vivem do turismo. Imagine como é que agora eles vão lidar com essa questão, né? Então, assim, há um contexto em que é preciso aprender no tempo em que se move. Não dá para aprender antes e se mover depois. Não, a gente já vai se movendo, já vai desenvolvendo aprendizado e vai saindo do outro lado, né? Porque a gente vive num período de incerteza, né? E a única certeza que eu penso que a gente pode ter e contar é com a certeza de quem você é. E aí é o lugar do autoconhecimento e da inteligência emocional, que é como eu me conheço e como é que eu lido com as coisas. Muito bom. Realmente a questão de eu me perceber diante dessa questão que está muito volátil agora, né? O mundo está volátil demais e a gente tem que estar cabendo em cada detalhe, às vezes, mesmo sem estar preparado, né? E Sim. Aprendendo com a caminhada, como você falou, né? Não tem como, eu vou me organizar, vou me preparar para ir. Não, muitas vezes você vai ser empurrado. Sim. Empurrado sem escolhas, né? Como aconteceu agora com todas as pessoas. Muito legal, muito interessante. Eugênia, eu estou amando assim, a conversa. Eu adoro te escutar, você sabe que eu sou só fã. Eu adoro te ouvir. Obrigada, sim, obrigada. É uma honra. Imagina, é uma honra para nós aprender tanto. A gente vai partindo para o final, e aí eu quero deixar eu quero te pedir que você deixe uma dica mesmo. Uma dica, uma sugestão, um conselho, não sei o nome que você quer dar, para as pessoas que estão buscando o emprego, né? Hoje é muito quando eu vou fazer o processo seletivo, né? Ou análise curricular, as pessoas virarem e falar assim: não, Cíntia, eu quero trabalhar. Qualquer coisa que tiver, eu faço. Sim. Qualquer coisa que tiver, eu faço. Eu preciso trabalhar. Eu consigo entender que existe uma necessidade humana de sobrevivência. Sim. Mas será que a gente não está nesse lugar hoje só porque a gente não teve essa consciência no passado de entender aonde eu preciso, aonde eu posso, o que eu tenho para ofertar? Sim. Né? Então, que é o diferencial. E assim, muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade tremenda de escolher o objetivo. Inclusive, ela escreve lá no objetivo dela: eu busco uma oportunidade de ingressar na empresa e fazer aquilo que vocês acharem que eu posso fazer. Qualquer coisa que você achar que eu posso entregar, eu estou entregando. Então, essas frases, às vezes a gente copia e cola e não presta atenção na importância dessa frase, né? Do que está dizendo, né? Eu estou me colocando na mão do outro e o outro faz o que ele quiser comigo. É isso que você está dizendo? Eu não tenho oportunidade de decidir. Então, assim, nessa história aqui que eu te contei, nessa situação, deixar o seu conselho para essa turma mesmo que está buscando. Eu gostei muito dessa tua provocação, né? E vi aí uma contribuição da Ana Villanova, que é movimentando-se e aprendendo, né? Então, qual é a dica? É se movimentar, move. E aprenda o que puder. Outra coisa que você trouxe muito interessante, a pessoa precisa saber qual é a oferta dela. O que ela tem para oferecer naquela organização que pode fazer toda a diferença. Então, ela tem que, no mínimo, antes dela se candidatar à vaga, ela tem que conhecer que organização é essa, né? Quais são os valores dessa organização, o que essa organização oferece, qual é a oferta dessa organização para a sociedade, como é que ela se alinha e vai se alinhar a esse espaço e qual é a oferta para fazer parte dessa contribuição, né? Então, a dica que eu tenho
é, em primeiro lugar, acredite em você mesmo, independente de qualquer coisa, porque nós vivemos num mundo muito competitivo e num mundo de muita desqualificação. Então, assim, tem um provérbio africano que diz assim: quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal, né? Então, assim, acredite em si mesmo, aprenda o tempo inteiro. Às vezes eu brinco com as pessoas e digo assim: caminhe até dormindo. Caminhe até dormindo, porque dormindo o seu cérebro, ele faz um favor para você. Ele vai resolvendo coisas que muitas vezes, quando você está acordado e consciente, você não consegue acessar. E às vezes dormindo você acessa. E isso se resolve, né? Então, assim, se observe, né? Passe a ser um observador de si mesmo. Observe a sua volta. Além de acreditar, faça sempre algo por si mesmo, né? No sentido de aprender. O que eu posso aprender? Né? Quem eu quero me tornar? O que eu gostaria de deixar para as pessoas como um legado? Que histórias as pessoas contariam sobre quem eu fui, quem eu sou, né? Quando eu saio de uma organização? Ah, lá se foi fulano. Nossa, mas fulano era aqui, ele fazia isso, deixou isso aqui construído, né? Então, assim, é algo que você tem que trazer para esse processo de autoconhecimento e de inteligência emocional, né? Uhum. E de lidar com isso, com essa bagagem, né? Bata na porta das pessoas que podem te ensinar alguma coisa, né? Por exemplo, o coach é uma grande oportunidade para criar o futuro, para criar mundo, para criar ações possíveis a partir de onde você está e da bagagem que você trouxe, né? Para mirar esse movimento que você está fazendo agora. Assim como outras tecnologias, né, que tem, em que você pode desenvolver a inteligência emocional, né? Hoje se usa muito oficinas com gamificação também. Então, assim, tudo que você observa e diz assim, nossa, aqui eu posso aprender essa habilidade, né? Nossa, mas aqui, vivendo essa experiência, eu vou desenvolver tal coisa, né? Então, assim, é bem aquela questão que você tem o chave, né? Que é o quê? Conhecimento, desenvolver as habilidades, ter atitude que é querer fazer, saber exatamente quais são os seus valores, se aquela organização, se os seus valores se alinham com aquela organização, né? Isso. E lidar com as emoções. É incrível como que a questão de lidar com as emoções assim, uma coisa que a gente precisa trazer clareza, porque todas as decisões que nós tomamos estão vinculadas a um processo de emoção. Então, ter clareza disso é ter uma liberdade maior, né? De ser. E de me permitir escolher também, né? Porque eu posso me permitir escolher, né? Sim. Eu posso me dar esse luxo. E muitas vezes as pessoas imaginam que é só um luxo. Que não é nada mais além do luxo, né? Sim, e outra dica que eu lembrei, Cíntia, não se compare. Você é único. Né? Então, quando a pessoa diz assim, mas você teve uma vida, nanana, você não sabe. Você não sabe a luta que essa pessoa está tendo para ser quem ela é, para se manifestar do jeito que ela se manifesta, para conquistar o que ela conquistou. Não se compare, porque o seu caminho é o seu caminho. Só você pode fazer por você, não tem ninguém que vai fazer por você a sua transformação, o seu aprendizado. Então não se compare. Cada vez que a gente se compara ao outro, a gente tende a baixar a nossa estima, que é o nosso senso de competência e valor pessoal. Então todos nós somos valorosos, cada um com o seu caminho, com o seu processo, de uma forma única. Então, assim, a questão é assumir a responsabilidade, ser autorresponsável, de autoliderar esse processo de autoconhecimento e desenvolver a inteligência emocional. É possível. E quando a gente tem dificuldade em algumas áreas, busque ajuda. Buscar ajuda é uma das coisas mais inteligentes que eu conheço na vida, sabe? Buscar ajuda.
sabe? Eu concordo. É, Eu acho que eu por muito tempo fui muito fechada, né? Orgulhosa, na verdade. Ou não tinha o conhecimento de que buscar ajuda era necessário, né? E aí, quando eu percebi que sozinha eu não conseguiria partir, eu não conseguiria sair de onde eu estava, as coisas ficaram muito mais fáceis. Quando eu percebi que eu precisava de outra pessoa comigo, né, na caminhada. E a gente não dá, não tem como se comparar, mas a gente pode se inspirar, né? Se sim. inspirar na história do outro, olhar que existe ali uma situação que se houve melhoria, comigo também pode acontecer. Eugênia, eu adorei o papo. Por mim, eu ficaria aqui o dia Obrigada. todo. Obrigada, querida. E haja conversa. E haja conversa, Acha porque é um conversa. tema Porque, realmente que encanta. olha para você ver, quando a gente vai fazer análise de currículo, as pessoas muitas vezes pensam assim, nossa, mas a análise de currículo precisa de muito tempo. Olha, eu chego a fazer 5 sessões para a pessoa ficar segura de ir para a entrevista. Sim, E ela entra, e já aconteceu de eu fazer um trabalho e a pessoa voltar e falar assim, eu não quero aquele emprego. Não sim, quero aquele emprego não é para mim. Eu mereço mais. sim, Ela quer ficar comigo, mas eu não quero mais aquele emprego. E a sim, pessoa, ela tem essa consciência de que ela pode sim escolher. sim, E assim, sim, depois que ela coloca esse pertencimento na vida dela, que ela tem esse entendimento, as portas se abrem. E sim. logo, logo ela encontra onde ela se Ela se encaixa. torna atraente, né? Ela se torna Isso, ela se atraente. torna atraente. Ela se torna atraente. Então, é muito interessante a questão desse processo, de você estar passando, vivendo esse processo, né? Sim, Mas a gente vai caminhando para o fim, a gente vai ter que sim. voltar outras vezes, porque Sim, é um muita coisa para prazer. conversar. Sim, E a gente vai combinar um novo encontro. Eu sim. vou pedir, Eugênia, para você gravar, para você deixar 24 horas lá na sua IGTV? página, no seu Sim, feed, que eu vou pedir a Renata para poder tirar para mim, porque é sim, a menina que me ajuda, tá? sim. Para poder eu colocar no meu feed também. Ela consegue Bacana, tirar lá. Se você colocar lá, ela consegue bacana. fazer, tá? Ô, Ricardo, um abraço grande, querido. Foi meu chefe. Olha, que bom, que bom. Deve ter sido um prazer para ele, né? Muito aprendizado junto, vocês aí, né? Também para mim, também para mim. Ele é Ah, que uma pessoa maravilha. muito interessante. Eugênia, Eu tenho muito só uma obrigada. pergunta, eu tenho alguma ação que fazer agora para... Quando você sair, quando você desligar, você vai finalizar a live, aí para você Sim, vai ter um local aí que você vai colocar encerrar. sim, Aí antes de você encerrar, você vai ler o que está escrito lá. Provavelmente maravilha. ele vai falar para você, assim, ó, você quer deixar público por 24 horas? Sim, Ou ele vai perguntar se você quer deixar no IGTV. O meu pergunta se eu quero deixar no IGTV. O sim, seu, eu não sei se ele vai te fazer essa pergunta. tá. Mas preste atenção nas sugestões que ele for te dar agora, na hora que você desligar. Na hora que eu encerrar. Maravilha. Isso. Eu adorei essa história de ter opções. Geralmente ele dá opções. Ou ele dá opções para você salvar, que Sim, salvar eu acho que você não consegue, porque o vídeo é grande e o sim, celular geralmente não tem espaço, né? maravilha. Ou ele pede para você compartilhar, ou no IGTV, ou na sua bio ali No nos stories, vídeo. por 24 Tá. horas. Tá Maravilha. bom? Vamos com Mas se fé. você não conseguir, não fica preocupada com isso não, que a gente faz outra, tá? Com É igual você falou, a certeza. gente vai... Como diz assim, somos navegantes em tempo real, estamos aprendendo aqui e agora, e o mais Isso. importante, com a nossa mente aberta e navegando. Isso, não vai se apegar a isso, não. Vai ser maravilhoso se você conseguir salvar. Mas se você não Maravilha. conseguir, a gente faz outra. Não tem nada Maravilha. demais. Tá Mas bom? eu já entendi o comando. Obrigada, viu, Eugênia? Obrigada a todo mundo que passou e obrigada a quem Obrigada. estiver vendo essa live na Sim. reprise, que a gente vai disponibilizar na Sim, reprise. tiveram Um aqui beijo. também a Ana Villanova, a Luciane Chute, pessoas muito queridas. Um abraço enorme. Assim, do que eu consegui ver, né? E o Ronaldo também vi o Sim. Ronaldo. Tá bom.
E o Fred. Fica com Deus. Tchau, Fica tudo com bom. Deus. Beijo. Tchau. Você também, Vou deixar querida. você encerrar. Obrigada. Tchau.